Soldados, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre protocolo para secar a barriga, respeitando aí a cronobiologia para você ter mais energia e disposição. Então, seja muito bem-vindo a essa live. Se você está chegando agora, comenta aqui a cidade que você está falando. A gente vai passar aqui o protocolo para você secar a barriga com mais foco e disposição. Se você tem mais dificuldade de ter energia, disposição para treinar, ou até está sentindo muito fadigado durante o dia, fica até essa live até no final, que eu vou te dar o protocolo aqui passo a passo. Comenta aqui para mim da cidade na qual você está falando. Olha lá, o Daniel, Nova Gama, a Carol, Londrina, Paraná. Bom, sejam todos bem-vindos. A Thaís, Belém, no Pará. Que legal. Gente do Brasil inteiro, do mundo todo aqui também com a gente. Rio de Janeiro, bacana. Ó, se você está chegando agora e quer o protocolo para secar a barriga, eu vou te dar aqui e a gente vai falar muito sobre disposição, sobre fadiga, tá? E sobre relógio biológico para você secar essa barriga e trabalhar, né? Colocar o seu corpo para trabalhar ao seu favor. Então, faz o seguinte, Portugal, olha só, Yolanda, pega esse aviãozinho aqui e manda para 3 amigos para a gente secar essa barriga. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre energia e disposição. E por que isso é importante? Ontem na live eu falei muito sobre o relógio biológico. Então, se você está chegando agora, eu vou contextualizar o que é isso. Bom, no nosso corpo, gente, tem relógios, isso mesmo, em cada célula do nosso corpo a gente tem mini relógios que é conhecido como clock gênesis. E é por isso que o seu corpo sabe a hora que você tem que acordar, a hora que você tem que dormir, a hora de acumular, a hora de queimar gordura, de fazer o processo digestivo. Só que tem muita gente que tem esse relógio desregulado. E o que acontece? Na hora que é para dormir, o corpo não responde. E a pessoa fica acordada com insônia. Agora, na hora que é para acordar, a pessoa também fica sonolenta. Na hora que é para queimar gordura, o corpo não responde, fica no platô, o metabolismo fica rígido. Então, quando a gente não tem um relógio biológico ajustado, o que acontece? A gente fica disfuncional. A gente fica com dificuldade de queimar gordura abdominal. Sabe essa pochetinha que você tem no abdômen? Pois é, essa gordurinha, ela é muito chata. Principalmente, ela vai ser muito mais difícil de ser eliminada se você não regular o seu relógio biológico com o ritmo natural do dia, manhã, tarde e noite. Então a gente tem que respeitar essa cronobiologia, né, a biologia do nosso corpo em relação à natureza. E é por isso que a gente tem um relógio central, que é conhecido como núcleo supraquiasmático. Fica lá no nosso cérebro, no hipotálamo, e é do tamanho de um grão de arroz, tem mais de 20 mil neurônios. E assim que você se expõe ao acordar à luz do dia, esse núcleo supraquiasmático, ele recebe luz e o que acontece? Ele manda o seu corpo liberar alguns hormônios para te despertar. Só que quem aqui tem uma dificuldade muito grande de ficar ligado, disposto, animado de manhã? Sabe aquela pessoa que acorda e fala, nossa, parece que eu tô com a cabeça pesada, parece que eu tô lento, dá uma névoa mental, sabe? Se você é essa pessoa, comenta aqui pra mim. Você tem dificuldade em ter energia de manhã? E se você também tem o oposto, que é um excesso de energia à noite, e aí fica com insônia. A pessoa que fica muito ligada à noite. E por que eu tô falando isso em relação a queimar gordura abdominal? É porque você só vai conseguir queimar a gordura da barriga se você regular os hormônios que te deixam mais ligados de manhã, por exemplo, o cortisol, e mais ajustados, relaxados à noite, que é a melatonina. Tá? Então esse é um dos pontos. E existem duas perguntas, na verdade, que eu quero que você preste muita atenção, porque essas duas perguntas, elas ditam como é a saúde do seu relógio biológico. Como é a saúde do seu relógio biológico? Então eu vou te dizer aqui 2 perguntas e quero que você preste bastante atenção e responde aqui para mim. Tá? Se você não responder aqui, pode responder no papel, na caneta, mas essas 2 perguntas vai ditar a qualidade do seu relógio biológico, do seu metabolismo, beleza? A primeira pergunta é, basicamente você tem que fazer isso todo dia, tá? Eu estou tendo todos os dias 7 horas de sono quando está escuro lá fora? Eu estou tendo 7 horas de sono quando está escuro lá fora? André, por que essa pergunta é importante? Essa pergunta é importante porque se você tem menos de 7 horas de sono
quando está escuro lá fora, sabe o que acontece? Você tem uma restrição de sono que estimula a liberação menor, ou seja, uma menor ativação da leptina, que é um hormônio que queima gordura e dá saciedade. Opa, então quer dizer que se eu tenho uma restrição de sono de menos de 7 horas, eu vou ter uma desregulação da leptina. Então agora eu tenho maior dificuldade de metabolizar, de queimar gordura e maior chance de ter menos saciedade. Logo, uma maior tendência a ter compulsão alimentar. E essa pergunta também, né? Será que eu estou dormindo 7 horas quando está escuro lá fora, toda noite? Também me diz que se você não está dormindo 7 horas quando está escuro lá fora, você também provavelmente vai ter um aumento de um hormônio chamado grelina, que estimula o apetite. Então, olha só, a gente tem uma desregulação, né? A leptina que gera saciedade, ela é diminuída e ela também ajuda na queima de gordura, ou seja, eu tenho agora menor capacidade de queimar gordura. E aquele hormônio que gera apetite, eu tenho uma maior liberação. E aí é o quadro perfeito para eu desenvolver uma compulsão alimentar. E os estudos mostram que quem dorme menos de 7 horas, ou seja, uma restrição de sono, tem dificuldade de queimar gordura e, consequentemente, tem mais compulsão alimentar, principalmente por doce. Então, muitas vezes você fala, André, cara, eu tomo suplemento, eu faço dieta, eu como fibra, eu durmo mal. Então aí está o gatilho da sua compulsão alimentar. André, eu não tenho energia para treinar, eu fico sonolento. Lógico, você dorme menos de 7 horas. Você desregula seus hormônios. Não só os hormônios da saciedade, mas também os hormônios do sono, como o cortisol, que estimula o alerta, né? Fuga ou luta. Porque se ele estiver invertido, quando é para você estar com sono, você tem um cortisol alto. E aí que eu falo com você, seu metabolismo está estressado, inflamado. E aí a gente entra na barriga de cortisol. O que é uma barriga de cortisol? A barriga de cortisol é a barriga que ela vem de um estresse devido à sua rotina desregulada, o seu metabolismo desregulado. Então essa é a primeira pergunta. Eu estou dormindo menos de 7 horas? Porque se eu estiver dormindo menos de 7 horas, quando estiver escuro lá fora, eu tenho uma grande tendência a ter uma barriga de cortisol. Agora comenta aqui pra mim, quantas horas você tá dormindo quando tá escuro lá fora? Comenta aqui pra mim. Deixa eu ver. Eu confesso que por muito tempo eu dormia 5, 6 horas. E isso fazia muita diferença no meu resultado, principalmente na hipertrofia, no ganho de massa, tá? Na retenção de água do meu corpo. Então comenta aqui pra mim quantas horas você está dormindo quando está escuro lá fora. Olha só, o Ebert comentou 6 horas, o Reinaldo comentou 5 horas por noite. Então 6 horas já tem um impacto, 5 horas maior ainda. Você vai ter dificuldade em queimar gordura, você vai estar no modo mais acúmulo de energia, tá? E aí a gente entra na segunda pergunta, que é, eu estou fazendo a maior quantidade de refeições calóricas, tá? A maior quantidade de calorias do meu dia. Eu estou comendo até 3 horas da tarde. Eu estou comendo quando está claro lá fora. Se a maior parte das suas calorias estão sendo ingeridas à noite, você tem um grande problema. André, eu ingiro 2.000 calorias por dia, mas 1.500 é à noite. 1.200 é à noite. Você vai ter um problema. Você vai tender a ter uma resistência à insulina. Por quê? O pico da glicose, do açúcar no sangue, à noite é maior. Tende a ser maior. Então, quando você gera picos glicêmicos de açúcar no sangue, de glicemia, né? Uma hiperglicemia, você vai gerar um modo acúmulo de gordura. E é por isso que eu falo sempre para vocês não focarem tanto em caloria. Caloria é importante demais, mas não é tudo. Porque não adianta nada você estar em déficit calórico, mas a sua dieta ficar gerando pico glicêmico de açúcar no sangue. Então, a maior parte da sua caloria diária, ela tem que ser até 3 horas da tarde. Os estudos mostram isso. Quem consome até 3 horas da tarde a maior parte das calorias, é por isso que eu falo para vocês não pularem o café da manhã. Ainda tem gente que fala, eu não como o café da manhã porque eu não tenho fome de manhã. Se você não tem fome de manhã é porque você está com resistência à insulina. Quem não sente fome de manhã
tem resistência à insulina. Isso é uma fat flag. André, por quê? Porque se você não tem fome de manhã, pensa só, você passou 7 horas dormindo. Se você não acorda com pelo menos, cara, não, tô querendo comer, isso quer dizer que a sua insulina ainda está alta, porque a sua glicose está alta no sangue. Insulina alta indica saciedade. E é por isso que quando você acorda, você fala, não, tô com fome, não gosto de comer de manhã. Não, é porque você tem resistência à insulina. E você está no modo acúmulo de gordura. Não ter fome de manhã é uma fat flag. Então, você tem que se perguntar, a maior parte das calorias do meu dia eu estou consumindo no período diurno, ou seja, de manhã até 3 horas da tarde? Se sim, você está no bom caminho. André, então quer dizer que eu não vou comer à noite? Não. Você pode comer à noite, mas a maior parte das calorias tem que ser de manhã até 3 horas da tarde. Senão você vai gerar um maior pico glicêmico à noite. Tá? Então, isso é muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque não tem como você sentir energia, disposição. Ah, André, eu estou indisposto. Não, você não tem depressão, você só não dorme bem, não bebe água, não regula seu relógio biológico, não treina. E eu vou ensinar vocês aqui o passo a passo para vocês terem energia e disposição. Eu vou dar para vocês aqui o checklist, passo a passo, para você ter mais energia e disposição no seu dia. Senão você vai ter uma doença que hoje, na atualidade, é uma das maiores doenças do século, que se chama fadiga crônica. Fadiga crônica. André, o que é fadiga crônica? É a pessoa que sempre está cansada, sempre está indisposta, sempre está com libido baixo. Então, você precisa vencer essa fadiga crônica. E eu vou te dar o protocolo para você vencer a fadiga crônica, ter disposição para perder essa barriga. Melhorar, destravar sua resistência à insulina, melhorar o seu metabolismo e deixar o seu metabolismo funcional, híbrido. Então vamos vencer a fadiga crônica. Sempre está cansado, sempre está indisposto, nunca quer treinar, nunca quer ir na academia, nunca quer fazer nada. Ou quando chega no treino, faz aquele treino meia boca, sabe? Então, hoje a gente vai falar sobre como vencer essa fadiga crônica para perder barriga, para você ter mais disposição, tá? Vamos lá. Eu vou dar aqui para vocês 3 passos, tá? Desse protocolo, que é um dos passos, são os 3 passos mais importantes para você ter mais energia, mais disposição, mais foco e, consequentemente, mais resultado para queimar gordura. O primeiro passo é você dormir no mesmo horário todos os dias. Tem gente que vive no jet lag. Sabe quando você vai de um país para o outro, que você sofre de jet lag? Pois é, tem gente que vive assim. E é por isso que eu falo que no final de semana você não tem que dormir mais para descansar. Porque se você dormir mais no final de semana para descansar mais na sua cabeça, isso vai criando um jet lag e desorganiza. E o que acontece? Você acaba se sentindo mais cansado. Por isso que você tem que dormir e acordar, principalmente dormir na mesma hora todos os dias. E um ponto importante, a gente sabe que a produção da melatonina, que é o hormônio que induz ao sono, está no ápice às 2 da manhã. Então você tem que deitar para dormir no máximo às 11 horas da noite, já está dormindo. Porque se você fica postergando isso, coloca muito para frente, vou dormir meia-noite, 1h da manhã, você começa a fazer uma coisa, retardar a produção da melatonina. Aí quando você acorda, a melatonina está no ápice ainda, ela não desceu como deveria. E o cortisol ainda está subindo. E o que acontece? Você acorda indisposto, fadigado, e fala, eu não tenho energia para treinar, não tenho energia para fazer nada de manhã. Lógico, seu cortisol está invertido. Você dorme muito, muito tarde. Então, André, como eu faço para regular o meu relógio biológico, deixar o modo acúmulo de gordura mais eficiente, regular os hormônios, arrumar a casa, melhorar a resposta à insulina? Durma todo dia no mesmo horário. Mesmo que se você, um dia, acontecer de você dormir não tão bem assim, é melhor você dormir todos os dias no mesmo horário e começar a regular essa rotina, esse cronograma de sono, essa higiene do sono, e com isso ter resultado do que você dormir mais no final de semana para tentar descansar. Porque se dormir mais, por exemplo, vou dormir mais sábado, vou dormir mais domingo, isso vai criando, vai empurrando o seu cortisol, e esse cortisol vai elevando, e aí você começa a ter um cortisol invertido. Aí chega segunda-feira, você está indisposto, porque no final de semana você dormiu mais para compensar. Você não dorme final de semana mais para compensar.
Isso é uma besteira. Ok? Então você dorme de maneira regulada, assim como na dieta. Por isso que na dieta você tem um princípio. Qual que é o princípio da dieta? Você dentro de uma dieta vai ter 3 principais pilares, que é horizontalização alimentar, você vai ter também o fracionamento e a janela alimentar. A janela alimentar é o eating time, que é o quê? Você comer no mesmo horário todos os dias. E aí você começa a organizar a casa. Eu como no mesmo horário todos os dias. Mesmo se eu for comer uma besteira, mesmo se eu for sair da dieta, porque isso já regula o organismo, prepara o meu sistema digestivo, o sistema enzimático, e eu controlo o pico glicêmico. Agora não. Você quer dormir mais no final de semana, quer comer em horário errado. André, eu vou sair da dieta no final de semana, mas pelo menos coma no mesmo horário, durma no mesmo horário. Tá? Então esse é um ponto. Durma no mesmo horário todos os dias. Esse é o primeiro ponto para você não criar um jet lag e não chegar na segunda-feira morto com a sua melatonina lá no talo quando você acordar. A melatonina tem que estar reduzida na hora que você acorda. Combinado? Comenta aqui para mim que horas que você está dormindo. Comenta aqui, eu quero saber a hora que você está dormindo para eu puxar a sua orelha. Vamos lá. Qual o melhor horário para estar dormindo, André? No máximo até 11 horas da noite. No máximo, porque a melatonina vai estar no auge, no ápice, às 2 horas da manhã. Que é o que a gente quer, tá? Esse é o ponto. Segundo ponto é fazer exercício todos os dias. O Alan comentou, ó, eu durmo 11 horas, o Ronaldo dorme 1 hora da manhã. Ronaldo, a gente vai precisar melhorar esse sono. A Durcilene, meia-noite. Gente, a gente precisa dormir mais cedo. O Vinícius, 10h30, muito bom, Vini. 10h30 é ótimo. A Poli, 3 da manhã. O Ocácio, 11 horas, tá? A gente precisa melhorar esses sonos, hein? Vamos lá. Principalmente quem dorme 3 da manhã, tá? Mas voltando, gente, qual que é o passo número 2, o protocolo número 2 aqui, importante? É você fazer exercício todo dia. E exercício é diferente de atividade, tá? Mas muita gente me pergunta se tem um melhor horário para fazer exercício. E sim, existe um melhor horário. É muito simples, a gente olhando para o relógio biológico, a gente entende que o treinamento ele dispara uma descarga hormonal de hormônios estressores. Por exemplo, adrenalina, noradrenalina, cortisol, GH. Então, quando eu treino, eu tenho um disparo desses hormônios que retarda a produção da melatonina. Então, qual é o pior horário para você treinar? À noite. Porque vai afetar o seu sono. A qualidade, a performance do seu sono, já que você vai ter muitos hormônios estressores circulantes. Então, o pior horário para você treinar é à noite. Ponto. Tá? Qual é o melhor, então? Obviamente é de dia, pela manhã. Principalmente tem um estudo muito interessante que mostra que você treinando antes do café da manhã melhora a captação de glicose, ou seja, de açúcar do sangue, e melhora a resposta à insulina ao longo do dia inteiro. Então o melhor horário para você treinar é antes do café da manhã. Mas isso não quer dizer que você não vai tomar café da manhã. Mas o melhor horário para você treinar é pela manhã. E de tarde, a gente, segundo os estudos, tem uma melhor potência e agilidade e coordenação no período da tarde. Então também seria um ótimo horário para você treinar. Mas de manhã supera. Antes do café da manhã. Antes do café da manhã. Para você melhorar a captação e resposta à insulina. Então se você está pré-diabético, com glicose alta, hemoglobina glicada alta, o melhor horário para você estimular a captação rápida desses perfis glicêmicos aí é você começar a treinar, porque o efeito é agudo. O exercício, gente, não precisa da insulina para colocar a glicose ou açúcar para dentro da célula. Se você treina, tem um hormônio chamado IGF-1, que é um análogo, e parece com a insulina, e ele coloca a glicose para dentro da célula. Ele coloca a glicose para dentro da célula sem a presença da insulina. Então, uma pessoa pré-diabética, ela precisa começar a treinar para ontem, porque já vai melhorar o perfil imediato da sua glicemia. Mas treinar todos os dias também regula a casa. E por que treinar de manhã também é bom? Lembra que eu falei que o cortisol é um hormônio estressor que diz que é dia, né? Então, quando diz que é dia, basicamente esse hormônio falando para o seu corpo, olha, está na hora de acordar, de fazer, de caçar, reforça o seu padrão de cortisol.
Então, treinar de manhã faz você liberar o hormônio estressor, cortisol, e já fala assim, olha, é dia. Então, é uma sinalização positiva que vai ajudar você a regular o seu relógio biológico. Tá? E aí você deve estar pensando, André, eu entendi isso tudo, mas eu não preciso de um treino, eu não preciso de uma dieta específica. Precisa. E por isso eu quero avaliar o seu caso. Eu quero fazer uma avaliação com você, abrir sua foto, ver o seu corpo, analisar o que é melhor para você, te mostrar o melhor caminho na avaliação estratégica. E para participar é muito simples. É só você clicar no link da minha bio aqui no Instagram e participar da avaliação estratégica, onde eu vou avaliar o seu quadro e te mostrar, te direcionar para o melhor caminho. O que você tem que seguir, tá? Então, obviamente, exercitar todos os dias, principalmente pela manhã, no horário da manhã, vai te dar mais disposição. Também, por quê? Se você treina de manhã ao acordar, você já libera uma descarga hormonal, né? E essa descarga hormonal, os hormônios como adrenalina, noradrenalina, vai te direcionar para o dia mais disposto. Porque a forma que você começa o seu dia determina como vai ser o dia inteiro. Então a forma que você começa o seu dia vai determinar o dia inteiro. E aí, psicologicamente falando, mentalmente, se você já tem uma vitória sobre o treino, você já começa o dia vencendo. Então você tem um reforço positivo. E o treino também libera uma descarga hormonal de hormônios do prazer, da felicidade, da motivação. Dopamina, serotonina, ocitocina. Então você vai ter um coquetel hormonal liberados. É como se você pegasse uma agulha de prazer e botasse na sua veia. Treinar de manhã é o melhor horário, principalmente antes do café da manhã. E aí, André, e em relação ao café da manhã, né? Antes disso, eu quero que você entenda o seguinte. Pular o café da manhã é um grande prejuízo metabólico. Eu não recomendo pular o café da manhã, ou seja, não fazer o café da manhã. Isso não quer dizer que você precisa comer antes de treinar. Mentira, eu acabei de falar que isso é o contrário, na verdade. Mas você precisa comer de manhã. Não abrir uma janela muito grande. Só vou almoçar 1h da tarde e vou ficar a manhã toda sem comer. Isso não é legal. Não é legal. Não recomendo. Tá? E aqui a gente entra no ponto número 3 dessa live, que é você abandonar os lanches noturnos. Por quê? Você não deve ficar fazendo lanchinhos noturnos. Porque quando você faz lanchinhos noturnos, você tem maior pico de glicose, ou seja, maior pico glicêmico, entra no modo acúmulo de gordura. E além disso, lembra que eu falei que se você come muito tarde da noite, principalmente o que você come, vai fazer você criar uma resistência à insulina, e o que você comeu à noite, de manhã ainda está aí na sua circulação. E aí você não acorda com fome, vai comer 1h da tarde, com mais apetite, vai comer muito mais e ainda sintetizar mais gordura. Então, ter os lanchinhos, aqueles lanchinhos noturnos, só te prejudica. Até porque também que a alimentação, gente, vamos lá, isso é importante vocês entenderem. A alimentação, ela é muito robusta. O processo digestivo é muito robusto. Quando a gente come, o nosso organismo entra em um processo inflamatório. Libera cortisol, libera radicais livres. Então, quando eu como muito tarde da noite, eu libero um processo estressor demais para o meu organismo, que atrasa a produção da melatonina, retarda, na verdade, e faz com que eu durma mal. André, mas eu durmo depois de comer. Mas o sono ele não entra numa performance máxima, num REM, no profundo, como deveria. Como deveria. Então, fazer lanchinhos noturnos, André, eu vou fazer só um beliscadinho aqui, só um pãozinho. Esse é o problema. Esse é o problema. A Alessandra falou, faço tudo o que é errado e ruim. Esse é um bom momento para você mudar, então. Lanchinhos noturnos não é legal. O que você tem que entender, gente? Que a energia que você vai usar amanhã, você comeu no período da manhã e da tarde. Porque o que você vai comer à noite não vai te dar energia. A energia que você vai sentir amanhã vem da alimentação que você fez até 3, 4 horas da tarde. Então a alimentação mais importante do seu dia é no período diurno, é de dia, quando está claro lá fora. Pular o café da manhã é um prejuízo. E aí quando você faz lanchinhos noturnos, você aumenta a resistência à insulina, aumenta o modo acúmulo de gordura devido ao pico glicêmico. E além disso,
é disfuncional para o seu sistema digestivo, que vai também atrapalhar seu sono. E aí entra no modo empilhamento, né? Um modo bola de neve. E aí você não começa a entender, você tem dificuldade de entender por que você come bem. André, eu não como muito, mas tenho dificuldade de perder barriga. É por isso. Tá? É por isso. Então a maior parte da sua refeição tem que ser no período diurno. Ah, André, mas eu funciono bem à noite. Não, você não funciona bem à noite. Você não é o Batman. Você não é o Batman. Você foi feito para funcionar bem de dia. Se você não está funcionando bem de dia, você está disfuncional. Tá? E eu separei aqui para vocês alguma dúvida, gente. Manda aí se vocês tiverem dúvidas para que eu possa responder, tá? Já ia beber com tampa, olha só. Rafa perguntou: até que horas o diurno? A alimentação é mais interessante você fazer a maior parte calórica até 3 horas, né? A produção, por exemplo, da melatonina, ela começa a ser feita ali 9 horas da noite, né? Então, a pressão arterial, ela vai começar a subir às 6h45 da noite. A temperatura também. Então é importante você já estar nesse momento treinado, tá bom? O Bruno perguntou: cortar o jantar é uma boa? Então, não necessariamente. Você não precisa não comer à noite, mas a maior parte calórica de manhã. Eu recomendo que o seu jantar seja até 8 horas da noite, porque não interfere o seu sono. Agora, quando você janta muito tarde da noite, tipo 10 horas, aí tem um grande problema, cara. O que comer à noite, segundo o Guilherme aqui? Perguntou o que comer à noite. À noite é um ótimo horário para você comer carboidrato com índice glicêmico médio e complexo, né? Ou seja, in natura. E aí a gente pode explorar os vegetais verdes também, com bastante fibra. Você pode comer à noite algo mais leve, não com alta densidade calórica. Vou dar um exemplo: evitar refinados, evitar processados, evitar industrializados e preferir à noite alimentos que vêm da terra, in natura, minimamente processados, tá? Esse é o primeiro ponto. E, obviamente, volto a dizer, como funciona o jejum intermitente, levando em consideração essa questão? Boa pergunta. O jejum intermitente, primeiro, não é dieta, é estilo de vida e é super válido. O jejum é uma ótima estratégia. Porém, você não precisa fazer o jejum intermitente sem comer necessariamente de manhã. Você pode começar o jejum no outro dia, mais cedo, e finalizar umas 9 horas da manhã, por exemplo. Isso vai dizer que você fez aí 14, 15, 16 horas de jejum. É possível. Você começando mais cedo no outro dia. Percebe? Porém, o jejum não é uma estratégia que você vai fazer a vida inteira. Mas se você for fazer a vida inteira, faça um protocolo de 12 horas. Eu faço um protocolo de 12 horas. Todos os dias. E é um protocolo para iniciante, tá? O Rafa perguntou: o carbo para treinar tem que ser consumido até que horas? Se o treino é 6 ou 6 da manhã. Se você treina 6 da manhã, qual que é a refeição mais importante do seu dia? A que você fez anteriormente, no máximo até 3, 4 horas da noite do outro dia. Por quê? O seu sistema intestinal, ele vai levar em média 6 a 7 horas para digerir e metabolizar, começar a estocar como glicogênio, que é a energia do seu músculo. Então você vai começar a ter energia mesmo daquela refeição 6, 7 horas depois. Você vai começar a estocar. Então é o tempo de você dormir e descansar tranquilamente, tá? Vamos lá. Minha última é às 19h30. Depois que eu adotei uma dieta, mas tenho sentido meu corpo reagir de uma forma estranha. A temperatura do corpo altera muito. E justamente, a alimentação, ela é um fator... Primeira coisa, né? A pressão arterial, ela começa a subir às 6h45 da tarde. Então, ela vai começar a subir e vai atingir o pico máximo às 6h45. Levando em consideração que a temperatura, ela tende a aumentar normalmente no ser humano nesse horário, tá? Então, é comum a sua temperatura ficar de maneira alterada, maior nessa hora do dia. E também à noite de manhã, tá? Às 6h45 da manhã também. Vamos lá, eu separei para vocês aqui algumas perguntas para você saber o que você faz a cada hora do seu corpo, tá? Então a gente vai falar sobre o sono, a alimentação,
atividade física e atenção plena. Então eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês interajam aqui respondendo, tá? Pra gente ver, fazer um mapeamento, um raio-x da sua saúde metabólica e do seu biotipo e, consequentemente, também do seu metabolismo com o seu relógio biológico. Então responda aqui pra mim, vamos lá. A gente vai começar a trabalhar aqui agora o sono e eu quero ver a qualidade do seu sono, você responde aqui, tá bom? Primeiro ponto, pra gente ver, a gente vai separar 4 perguntas pro sono e aí a gente vai anotar essas perguntas em um papel ou no bloco de notas ou anota na sua cabeça e não esquece. Primeira pergunta, quando você acorda naturalmente? Responde aqui pra mim. Que horas você tende a acordar naturalmente, sem ninguém te despertar, sem nada te interferir no sono ali, no seu get up, no seu acordar? Então, que horas que naturalmente você acorda? Você vai reparar que você vai ter um padrão. Se você acorda muito tarde, pode ser uma fat flag, tá? Então, que horas que você acorda geralmente? E por que eu tô falando isso? Porque o melhor horário para você acordar de maneira natural é às 6, 7 horas da manhã. André, mas por quê? Lembra que eu falei que a melatonina ela vai ter o pico às 2 da manhã, mas ela vai começar a descer, porque 6 da manhã ela tem que estar baixa para o cortisol subir. Se você demora muito a acordar, André, eu acordo 7, 8 horas da noite. Cara, 7, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, isso quer dizer que o seu cortisol, cara, tá subindo muito, muito lentamente. Porque a sua melatonina tá alta ainda, muito tarde. Entende? Então você retardou a produção da melatonina. O que é ideal? Você acordar às 6 horas da manhã. Ó, a Nayane falou 5h30, o Eric 7h30, devido ao trabalho. Vinícius 7 horas. 6, Alan acorda 6 horas. É ótimo acordar 6 horas. Ótimo, ótimo. Isso quer dizer que você está com cortisol regulado. Se você acorda 6 horas sem ninguém te interromper. Levando em consideração também que você está dormindo 7 horas, tá? Segunda pergunta. A que horas você desliga do computador e do celular? O que acontece, gente? A luz do celular, a luz do computador, ela geralmente é uma luz quente, azul, na verdade, né? Que estimula o núcleo supraquiasmático, que é o seu relógio central, e diz que é dia. Então, se você passa muito tempo na tela do computador à noite, você vai estimular o seu cérebro a achar que é dia, vai retardar a sua produção da melatonina. Então, a gente recomenda no máximo até 10 horas da noite você tá desconectando aí das telas, tá? E se você for usar telas depois desse horário, você tem que colocar a luz modo noturno. No celular mesmo tem essas funções, tá? Justamente por isso. Não é à toa que o celular vai se preocupar, ou melhor, a empresa que fabricou o celular vai se preocupar com isso se não fosse uma coisa de muita importância. Então isso é importante, tá? Terceira pergunta, quando você adormece naturalmente? Isso diz muito sobre a produção da sua melatonina. Se você adormece 1 hora da manhã, cara, você tá praticamente com a melatonina retardada. Ela tá empurrando muito. O que é natural é você no máximo 11 horas da noite já estar dormindo. Para a sua produção da melatonina estar sendo produzida 9, 9h30, 10 horas. Então se você adormece muito tarde da noite, André, o cara só pega no sono 1 hora da manhã. Isso quer dizer que o seu cortisol está invertido e essa barriga que você tem é uma barriga de cortisol. O Eric falou que 11h30 no máximo está dormindo. Isso é um bom sinal. Se você dorme 11 horas da noite, quer dizer que a sua melatonina está muito boa. Tá regulada. Agora, André, durma 1 hora da manhã. Cara, sua melatonina tá sendo arrastada e essa barriga que você tem é uma barriga de cortisol. Seu cortisol tá invertido. E é por isso que você tem fadiga, tem cansaço, baixa libido, baixa testosterona. Tá? Quarta pergunta pra gente diagnosticar o seu sono. Você tem um horário de dormir diferente no final de semana? Comenta aqui pra mim. Nos finais de semana você dorme de maneira em horários diferentes? Sim ou não? É o que eu falei, se você fica puxando jet lag no final de semana, você vai ter um grande problema de ter disposição e energia. Se você fica dormindo de maneira diferente nos finais de semana, tende a retardar a produção da melatonina, criar um jet lag. Nos finais de semana você tem que dormir no mesmo horário. Paulista comentou não, o Alan falou sim, nunca, horário normal. O Caco falou, deixa essa live salva, vai ficar salva, tá? O Vinícius falou sim, legal. Então,
O interessante é nos finais de semana você dormir no mesmo horário para não retardar a produção da melatonina e inverter seu cortisol, tá? Então, esse é o raio-x da sua alimentação, do seu sono, perdão. Esse é o raio-x do seu sono que você tem que regular para você regular a produção da melatonina. O Cássio falou que tá gabaritando até agora. Muito bom, parabéns, Cássio. Agora vamos entrar no raio-x da alimentação. Vamos ver a sua alimentação. Como que tá? Vou separar 4 perguntas aqui pra gente ver o raio-x da sua alimentação. Então já curte essa live aqui, ó, senta o dedo no like aqui e já manda para um amigo. Vamos ver como que tá a sua alimentação. Primeira pergunta importante. Quando você faz a primeira refeição do seu dia? Quando você faz a primeira refeição do seu dia? Essa é uma boa pergunta. Gente, o seu sistema digestivo, ele começa a funcionar de maneira saudável às 8h30 da manhã, que é basicamente o horário que eu como, pós-treino. Se você faz a primeira refeição do seu dia, 1h da tarde, meio-dia, você está pulando o café da manhã. Você está perdendo a oportunidade de comer a maior parte das calorias de manhã. E os estudos mostram que o melhor horário para você comer mais é meio-dia, porque o seu fogo digestivo está maior, o seu sistema enzimático está melhor. André, eu quero comer uma sobremesa. Pô, come depois de você ter feito o treino, seu café da manhã, e a sobremesa vem ali após o almoço, onde você já empilhou treinamento, o sono, né, o treinamento, as fibras, e aí você come a sobremesa. Então você começa a perceber que o problema não é comer doce, é o horário que você come e suas rotinas antes de comer esse doce, pô. Comer um bombom não vai te matar, não vai te dar diabetes, não vai fazer você morrer. Mas eu quero saber como é que foi seu sono, como é que foi o seu treino, você treinou antes do café da manhã, você fez uma alimentação rica em fibra no café da manhã, você comeu a primeira refeição, que horas? Comenta aqui pra mim. Que horas que você faz a primeira refeição? A Dulcinene falou 9 da manhã, muito bom. 8 da manhã, o Vinícius, muito bom. 9h30, bom demais. A partir de 8h30 da manhã, o seu sistema digestivo, o seu processo enzimático é top, velho. Então tá aí um ótimo horário para você fazer a sua primeira refeição do dia, às 8 da manhã. Ó, o Cássio aí, 8 da manhã. Agora, se você pular o café da manhã, me escuta, você tá perdendo oportunidade, porque se você pula o café da manhã, você vai comer à noite, gera mais pico glicêmico. Não é que você não pode comer à noite, mas a maior parte das suas calorias tem que ser até 3 horas da tarde. Se você pula o café da manhã, você pula a grande oportunidade de comer mais, de comer bem, de ter uma sinalização de cortisol melhor, de insulina melhor. Ó, o Doce falou, eu não tomo café da manhã. Tem um grande problema. Se você não toma café da manhã, você vai ter que compensar essas calorias mais tarde, cara. Você vai chegar na hora do almoço com mais fome, sem fibra no intestino, dando pico glicêmico. Porque se você abre uma janela muito grande, você pode entrar no modo síntese de gordura, acúmulo de gordura. Não pula o café da manhã, os estudos mostram. E treinar antes do café da manhã melhor ainda. Inclusive os estudos mostram também que se você adiciona fibra no café da manhã, a sua captação de glicose, de açúcar no sangue, de gordura, de resposta à insulina fica otimizada ao longo do dia inteiro. Não pula o café da manhã. André, e o jejum intermitente? Faz um jejum até 9, 9h30, não tem problema não. Você vai fazer um jejum de 13, 12 horas, tá ótimo. Tá? Você pode estender uma vez ou outra o jejum um pouquinho mais, beleza, mas não faça isso todo dia. Tá? Segunda pergunta aí. André, mas eu preciso de uma dieta pra mim, eu preciso de um programa pra mim. Você precisa mesmo. E eu quero te ajudar com isso. Eu quero avaliar o seu caso, avaliar suas fotos, te direcionar para o melhor caminho em uma avaliação estratégica. Então clica no link da minha bio e vem pra minha avaliação estratégica, porque eu quero avaliar o seu caso de perto. Abre sua foto ali com você, em uma call, nós dois. Eu vou avaliar e te direcionar para o melhor caminho. Clica no link da minha bio e vem pra minha avaliação estratégica, porque a gente vai ter uma call ali em particular. Eu vou avaliar suas fotos, o seu condicionamento e te direcionar para o seu objetivo, tá? Te mostrar o melhor caminho para isso. Vamos lá? Segunda pergunta. Quando você faz a maior parte das suas refeições no dia? Quando você faz a maior parte das suas refeições? Comenta para mim, é de manhã, de tarde ou à noite? O Felipe perguntou se eu passo os treinos também. Também, tá?
Na consultoria a gente passa programa de treinamento, de dieta, acompanhamento, mentoria. Clica no link da minha bio e vai para avaliação estratégica que a gente vai te direcionar, tá? Ó, quando você faz a maior parte das suas refeições. Olha isso, gente. O Rafa falou à noite, o Felipe falou à noite, o Beck à noite. Cara, se você come a maior parte das calorias do seu dia à noite, você tá entrando no modo acúmulo de gordura. Você nunca vai perder essa barriga. E é por isso que você não pode pular o café da manhã. André, eu acordo sem fome. É claro, você come tarde da noite muita quantidade calórica. Sua insulina tá alta. Você tá no modo acúmulo de gordura. Você não vai acordar com fome. Por quê? Você tem resistência à insulina. Se você comer tarde da noite, você vai criar resistência à insulina, gente. Não é que você não pode comer à noite, mas a maior parte das suas calorias tem que ser ingerida até 3 horas da tarde. Tá? Agora comenta aqui pra mim, quantas calorias, essa é a terceira pergunta, essa é muito importante. Quantas calorias você ingere depois das 6 horas da tarde? O Felipe perguntou, comer até que horas? No máximo até 8 horas da noite. Mas eu quero saber quantas calorias você ingere depois das 6 horas. Quantas calorias você ingere depois das 6 horas? Olha só, o Rafa, 1000 calorias. Caramba, muita caloria. Pensa, imagina que o Rafa come 2.500. Bom, vamos lá, 2.000. 1.000 sendo à noite é muito. Galera, não tem nem noção. Se você come muito mais calorias à noite, você tem um grande problema. Olha só, o Paulista falou praticamente todas. Cara, você tem um grande problema. O Felipe falou que passa de 1000 calorias. Tem um grande problema. Você vai entrar no modo acúmulo de gordura. Nunca que você vai perder essa barriga. Nunca. Não é que você não pode comer à noite. Eu vou repetir, porque daqui a pouco vocês estão... não vou comer à noite porque o André falou. Eu não falei isso. Você pode comer à noite, mas você vai comer uma quantidade menor do que você come de dia. De dia é para você comer mais quantidade energética, até 3 horas da tarde. Comer pipoca à meia-noite faz mal? É claro que não vai fazer bem. O Illinois falou, tomo só um whey à noite pós-treino. Tá? Pipoca de milho, claro que faz mal. Aliás, não é que faz mal, né? Não é o mais interessante. Nada que você consome até 8 horas. Assim, ó, os estudos mostram que se você acordar os camundongos à noite para dar comida para eles, interrompendo o ciclo do sono, porque comenta aqui para mim, meia-noite é pra você, olha aqui para mim. Meia-noite é para você estar dormindo ou acordado? Você tá dormindo, né? Se você come, o que você fala pro seu organismo? Bora liberar cortisol, retarda a produção da melatonina. Atrapalha, gera pico glicêmico e você nunca perde essa barriga. Pode ser pipoca, pode ser morango, porque tem baixa densidade energética, não importa. Você está quebrando o ciclo do sono. Tá? Ó, se vocês precisam de um programa específico, eu quero avaliar o seu quadro, clica no link da minha bio para que eu possa fazer uma avaliação estratégica da sua rotina, das suas fotos, dos seus quadros aí, clínicos e funcionais e te mostrar o melhor caminho para você, a nível de treino e dieta. Clica no link da minha bio e vem para avaliação estratégica. A gente vai fazer uma call ali de até 30 minutos, eu e você. Eu vou avaliar o seu quadro e te mostrar o melhor caminho, tá? Então, a que horas, a última pergunta aqui, a que horas que você faz a sua última refeição? Comenta aqui para mim. A que horas você faz a sua última refeição do dia? Eu quero saber. A que horas você faz a última refeição do dia? O Paulo falou 10 horas da noite, muito tarde. Muito tarde. A última refeição tem que ser no máximo até 8 horas da noite. O Rafa falou às 8. A Dulce, 6. Muito bom, a Dulce tá top. Felipe, meia-noite. Estou fazendo ela agora, quase 9 horas. Legal, vamos lá. Então, a gente sabe que a melhor hora, tá? Pra gente fazer essa refeição é até 8 horas da noite. É até 8 horas da noite, tá? Pra gente não comprometer o sono, o pico glicêmico e a resistência à insulina. E sair do modo acúmulo de gordura. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai colocar as perguntas pra gente fazer um raio-x do seu nível de atividade física e exercício.
Quantas vezes por semana você se exercita, você treina? O Rafa falou que acertou um. Parabéns, Rafa. Estamos melhorando. Agora comenta aqui pra mim, gente. Quantas vezes por semana você se exercita? O Rafa falou 5 vezes. Por que isso é importante? Os estudos mostram que você tem que treinar. Quanto mais você treina, melhor. Mas é no mínimo 3 vezes na semana. Ó, a Dulce falou que 3 vezes. O Felipe falou nenhuma. Pô, Felipe, aí você me quebra, Felipe. 5, 4 vezes. O Érico falou 4 vezes. Então, os estudos mostram que você tem que treinar pelo menos 3 vezes. E eu recomendo que você treine todo dia. Pelo menos de segunda a sábado. Tá? Olha só, a galera falando 5 vezes, 5 vezes. 6 da manhã, complicado para quem trabalha à noite e dorme. Mas é um fato. Você vai pagar o preço, né? A que horas você normalmente se exercita? Vamos lá para a pergunta número 2. A gente sabe que é importante a gente treinar pelo menos 3 vezes na semana. A nível de curiosidade, a nível de grupamento muscular, é interessante você fazer pelo menos 4 séries por semana de cada grupamento muscular, tá? E a que horas você normalmente se exercita? 7 horas da noite, é tarde? A Nayane, 5 da manhã, top, ótimo. 5 da manhã é top, 6 horas. Porque quanto mais cedo você treina, melhor vai ser a captação, principalmente antes do café da manhã, melhor vai ser a captação de insulina, de glicose e a resposta à insulina. Então, quanto mais cedo eu treino, eu vou sinalizar para o meu corpo que é dia, porque eu vou liberar mais cortisol, vou melhorar a resposta à captação periférica de glicose e a resposta à insulina, tá? Então, treinar de manhã é melhor, de preferência antes do café da manhã. Antes do café da manhã, tá? Em jejum. E agora a gente vai para um raio-x aqui da sua atenção. Quero ver quanto de atenção você está tendo. Como você se sente antes e depois das refeições? Você se sente sonolento? Você se sente estressado? Como que você se sente, principalmente antes e depois de cada refeição? Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Como que eu me sinto antes de cada refeição? Muita gente sente fome e vontade de comer doce depois do almoço, né? Isso indica resistência à insulina. Não, olha só, o Beck comentou, o negócio é ser herdeiro para ter tempo. Não, mano, o negócio é o seguinte, é que seu dia tem 48 blocos de 30 minutos. O seu dia tem 48 blocos de 30 minutos. Agora, cabe a você dizer o que é prioridade, o que é perda de tempo. Cabe a você dizer o que vale a pena priorizar ou não. O seu dia tem 48 blocos de 30 minutos. Você não precisa treinar por 3 horas. Pega 30 minutos, um bloco e treina. Então não é falta de... Você não precisa ser herdeiro. Você precisa ser organizado com o seu tempo. E se você não organiza seu tempo, você acaba sendo organizado pelo tempo de alguém. Se você não controla a sua agenda, alguém controla a sua agenda. Se você não controla a sua agenda, você vira a agenda de alguém. Se você não controla aquilo que você faz com o seu tempo, eles controlam o seu tempo para você. Então não é vida de herdeiro, é vida de prioridade. E Deus, está lá na Bíblia, nos chamou para governar sobre todas as coisas. Se você não governa a sua rotina, você será governado. Tá? Então, como que você se sente a cada refeição? Isso é importante. Outra pergunta é, com que rapidez pega o celular após se sentir entediado ou estressado? Se você fica querendo dopamina fácil o tempo todo, isso é uma fat flag, tá? Que você pode estar com o sistema de recompensa desregulado. Ficar pegando o celular toda hora pode, porque é dopamina barata, né? Então pode desregular aí seu sistema de recompensa. Vamos ficar atento a isso. Há algum momento no dia que você fica em silêncio para verificar o seu estado e sentir o seu corpo, conhecer o seu corpo ali? Tem algum momento do seu dia? Isso pode ser em oração, em meditação, pode ser em algum momento. Mas você tira um momento, pelo menos uns 10 minutos ali do seu dia, dos seus 48 blocos de 30 minutos, para se conhecer, para sentir o seu corpo ali, sim ou não? Tá? E a última pergunta. Com que frequência seu intestino funciona? O Eric falou que sim, ó, que aprendeu isso na terapia. Muito bom. Inclusive, gente, eu sou psicanalista, então eu sou um cara que sou adepto à meditação, tá? Tem uma técnica que é muito conhecida que é o mindfulness, né?
Então é meditação para você ter atenção plena. O Tadeu falou que faz oração pela manhã. Eu também, toda manhã, eu tenho um encontro com Deus Pai no meu devocional e na minha oração diária ali, né, após o devocional. Então, é importante você ter uma oração diária para conectar com Deus e, consequentemente, também se conectar com você, a sua essência, né? Então, André, eu não sou cristão, então não vai meditar. E que você converta. Vamos lá. Com que frequência seu intestino funciona? Isso é importante, porque se seu intestino não funciona bem, você vai ter uma dificuldade da microbiota intestinal. Tá? Você vai ter uma dificuldade de colocar a sua microbiota intestinal para regular a sua metabolização de gordura. Então, é importante a gente olhar para o intestino e é por isso que eu falo para vocês comerem fibra. É por isso que eu falo, cara, come fibra. Come fibra. Tá? Então, seu intestino ele tem que estar funcionando bem. E para isso, você precisa alimentar a sua microbiota intestinal com pré-bióticos, probióticos. Ter horário para comer. Porque se você só come alimento industrializado, processado, com alto pico glicêmico, você está ferrado. Tá? Galera, é seguinte, sigam todos esses passos que eu falei, porém, eu quero dar uma orientação para você. Eu quero avaliar você. Isso mesmo, eu quero lá abrir uma call com você de 30 minutos, ver suas fotos, entender seu caso, conversar com você, bater um papo, fazer uma avaliação estratégica e te direcionar para o melhor caminho. Então você vai clicar no link da minha bio agora, vai clicar, vai entrar na avaliação estratégica e eu vou avaliar o seu caso. A gente vai fazer uma call ali de 30 minutos, tá? Pelo Meet. Eu vou abrir suas fotos, vou te direcionar para o melhor caminho, entender sua rotina a nível de treino, a nível de dieta e a gente vai junto nessa. Avaliação estratégica. Clica no link da minha bio e eu te vejo lá. Beleza? Amanhã às 8 horas a gente vai ter outra live aqui. Eu não vou estender muito para não atrapalhar seu relógio biológico e não atrapalhar a sua disposição amanhã. Então eu vejo vocês amanhã. Obrigado você que participou dessa live. Tamo junto na Guerra é Pior e eu te vejo amanhã às 8 horas aqui na live. Beleza? Grande abraço. Clica no link da minha bio e vem na avaliação estratégica que eu quero avaliar o seu caso. Tamo junto e até amanhã. Valeu!